Jesus, queridos irmãos. A palavra do Senhor nos diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3 no nome dele, ali ele estaria. Eu sei que nessa noite, seja na Zona Norte, a Zona Sul, Leste ou aqui no centro da nossa cidade, existe 1, 2, 3, quem sabe 1000 fiéis que nesse momento estão reunidos, contritos, quebrantados, pedindo ao Deus Todo-Poderoso que haja em nosso favor, que nos livre desse mal, que nos traga novamente o direito de estarmos aqui juntos louvando o nome dele. Eu quero te convidar a junto conosco louvar nesse momento e que o nosso louvor ultrapasse essas paredes, ultrapasse as paredes da sua casa e chegue suavemente aos céus, de encontro com o nosso Pai. Senhor, tenha misericórdia de nós, esteja conosco, Pai, e receba o nosso louvor nesta noite. Meus amados irmãos, neste domingo do dia 21, depois de já participarmos da nossa escola bíblica dominical, hoje pela manhã, estamos aqui reunidos para o nosso culto de adoração ao nosso Deus. Já ouvimos a irmã Elisângela fazendo a abertura do nosso culto, depois já ouvimos este louvor com o nosso grupo de louvor, e agora nós vamos estar orando, como é o nosso costume, mas nós vamos apresentar nesta oração os nossos irmãos que estavam doentes e aqueles que estão doentes. Aqueles que estavam, nós estaremos agradecendo ao nosso Deus, e aqueles que estão, nós vamos estar pedindo a Deus que venha fazer a mesma coisa que fez com aqueles que foram curados. Então nós agradecemos ao nosso Deus pela vida dos nossos queridos irmãos. A irmã Débora e a irmã Mirota, que estavam positivadas com o coronavírus, graças a Deus estão muito bem. A minha cunhada, que eu pedi oração por ela, a irmã Vânia Batista, ela ainda está internada no hospital lá em Pindamonhangaba, mas graças a Deus ela já está muito bem, aguardando para ter alta. E ela disse no testemunho dela que ela gravou, mandou para nós da família, que Deus deu a ela um pulmão novo. E nós glorificamos a Deus por isso. Mas lembramos, meus queridos irmãos, do nosso presbítero irmão Eldo, que dirige a nossa igreja lá no Vila São Bento. Ele está infectado, a sua mamãe está infectada e a sua esposa, a irmã Aline. E também uma família da nossa igreja, a irmã Juliana, o irmão Paulo, seu esposo, irmão Paulo Miranda, e o seu filho, o Felipe, que é o baterista nosso ali da sede. Eu não sei de outros irmãos da nossa igreja, mas se você sabe, apresente agora que nós vamos estar orando ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, clamando, pedindo a Ele que entre com providência na vida dos nossos queridos irmãos e ao mesmo tempo agradecendo por aqueles que foram curados. Nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, meu Senhor, para prestarmos a Ti o nosso culto de gratidão, de adoração e de louvor, ao mesmo tempo, meu Senhor, agradecendo a Ti pelos nossos irmãos que foram curados, meu Senhor, ó Deus, louvamos o Teu nome e pedimos por aqueles, meu Senhor, que ainda estão passando por esse processo, Senhor. Guarda, meu Senhor Jesus, e dê vida a eles, meu Senhor. Se conosco nesse período que nós vamos estar aqui, meu Senhor Jesus, fazendo este culto a Ti, lembrando dos nossos irmãos aniversariantes também, dando a Tua bênção, muita vida, muita saúde para cada um deles. Assim fica conosco. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos nossos irmãos que aniversariaram esta semana, que está se findando, então nós lembramos do pastor Paulo César Henrique, que aniversariou no dia 15, na segunda-feira. Pastor Paulo é o dirigente da nossa igreja, lá do Rio Comprido.
A irmã Aline Neves, que é a esposa do irmão Eldo, que acabamos de orar por ela. Irmã Aline, Deus te abençoe muito e acrescente aos seus dias de vida. A irmã Salete Sendrete também aniversariou no dia 17, na quarta-feira. O nosso diácono, o irmão William Donizete, no dia 19, então antes de ontem, que foi sexta-feira. E o pastor Alessandro dos Santos. Receba o nosso abraço, pastor Alessandro, por mais um ano de vida que Deus tem concedido ao irmão. É o dirigente da nossa igreja lá do Campo São José. E aniversariou ontem o irmão Paulo César Miranda, que pedimos oração por ele também, aqui que ele está infectado com o corona. Então, meus queridos, em nome da nossa igreja, do nosso ministério, receba o nosso abraço carinhoso. E eu sei que todos nós desejamos a todos vocês muitos e muitos anos de vida, servindo ao Senhor Jesus, conforme vocês têm feito até aqui. Meus queridos, então depois desta oração, de apresentar os nossos irmãos, nós vamos estar ouvindo os avisos da programação dos trabalhos que nós estamos fazendo durante a semana. E logo em seguida, nós estaremos ouvindo mais uma vez o nosso grupo de louvor, entoando aquele hino tão lindo, o Rei das Nações. A paz do Senhor. Pega agora o seu papel, sua caneta, bloco de notas, celular, porque a gente vai começar os avisos da semana. Roda a vinheta. Se você é daqui da sede do Grupo Pérolas do Rei, toda segunda-feira às 7h30, nossas irmãs têm uma live pelo grupo do Facebook. Se você ainda não participa, procure a irmã Cimeia ou a irmã Elisângela. O nosso Conexão continua, mas ele mudou um pouquinho. Agora a gente está em versão online pelo Skype, toda segunda-feira às 20 horas. Os nossos jovens também continuam se encontrando de segunda a sábado, também pelo Skype, às 22 horas. E o link para você entrar nesses grupos vai estar na descrição. Terça-feira nós temos o nosso curso de ensino às 19h30 pelo Facebook e pelo YouTube. Nessa terça-feira, nosso preletor será o pastor Alessandro Santos. Ele é o dirigente da congregação do Campus de São José. Quarta e sexta, nós temos os cultos das nossas congregações pelo Facebook. Não tem ideia de como encontrar? É só entrar no Facebook e procurar por ADMDT e buscar pela congregação, ou pelo Google. Sexta-feira, às 16h15, tem o programa Missão de Amor para as Crianças no Facebook e na TV Shalom. De segunda a sexta, às 22 horas, nós temos o nosso programa Despertando a Fé na Rádio Logos FM 105.9. Aos domingos acontece pela manhã, das 11 ao meio-dia. Domingo, nosso dia começa às 9 horas com EBD. Em especial, nesse domingo, o nosso pastor Silas estará ministrando a aula. Às 19 horas, nós temos o nosso culto em família, tudo pelo Facebook e YouTube. Nos siga nas nossas redes sociais, YouTube e Facebook ADMDT e no Instagram ADMDT Oficial. Os nossos jovens têm uma página no Instagram também, lá a gente posta uma reflexão todos os dias. Então dá uma passada lá, segue a gente, bereianos.admdt. Esses foram todos os nossos avisos da semana, espero que você tenha anotado e guardado bem. Bom, é isso. A paz do Senhor. Realmente, na programação da nossa igreja, hoje, terceiro domingo do mês, é o nosso culto de missões. Razão porque nós acabamos de ouvir esse hino cantado pelo nosso grupo de louvor, o Rei das Nações. E Deus colocou esta semana uma mensagem de missões no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês, convidando-os para abrirem as suas Bíblias no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, o livro da criação. Lá no capítulo 12, e nós vamos ler os versículos 1, 2 e 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela
e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, eu vou dizer para os irmãos com muita sinceridade que eu tenho estado muito preocupado com o assunto sobre missões. Não necessariamente o nosso trabalho, o trabalho da nossa igreja, mas preocupado no sentido geral, ou por que não dizer a nível mundial. E você pode estar pensando aí já no começo desta mensagem, mas por que o pastor está preocupado? E eu quero explicar para vocês. Antes de começar esta pandemia, muitos pastores, amigos meus, estavam trazendo os missionários de volta. E alguns deles estavam deixando de mandar-lhes o sustento. Alguns desses pastores, por não darem o devido valor ao trabalho de missões, ou até por comodismo, é mais fácil não ter o trabalho de missões. E outros, mais bem intencionados, porque lhes faltavam os recursos financeiros para o sustento dos missionários. E meus irmãos, e nós sabemos que o desemprego pesou bastante, e a alta do dólar também. E muitos desses missionários que estavam lá em outros países servindo ao Senhor, no período das suas férias, eles já não visitavam mais as suas famílias, exatamente por não terem este respaldo do lado financeiro. Outros não passavam fome onde estavam, mas precisavam pedir ajuda para que não acontecesse tal. De uma certa forma, meus irmãos, até vergonhoso para eles de ter que estar pedindo ajuda no país onde eles estavam. E muitos deles, honrando a chamada de Deus, insistiram em permanecer nos países onde estavam, mesmo sem receber ajuda financeira da igreja que os enviara. E eu fico, meus queridos, a perguntar comigo, até onde se leva com seriedade a obra de Deus ou o trabalho missionário? Será que Deus implanta um trabalho para depois o homem abandoná-lo ou deixá-lo minguar, deixar acabar? Os missionários passando necessidade. E eu entendo, meus irmãos, que esta responsabilidade é nossa e não de Deus, porque Ele nos dá a fé para ser usada também em situações difíceis, como nós estamos atravessando. Olha, meus irmãos, que o ídolo de Jesus, ele não caiu por terra, mas exatamente numa hora difícil como esta, ele está mais do que nunca em pé. E cabe-nos o dever, como crentes sinceros, ajudar naquilo que está ao nosso alcance, principalmente na área financeira, onde as dificuldades se mostram. De uma certa forma, meus irmãos, enviar é fácil, orar é fácil, mas trabalhar e ter fé para tal já não é tão fácil. É exatamente nestas horas que Deus conta comigo e com você, e não podemos acovardar-nos quando temos condições de fazê-lo e não o fazemos.
pós-pandemia, depois que passar tudo isto, não podemos ouvir do meio evangélico que o trabalho missionário ficou à deriva por falta de recursos financeiros. Eu creio, meus irmãos, que Deus pode até requerer de nós isto aí. E os mais miseráveis, eles pensam, se Deus chamou, Deus vai cuidar. Ora, meus queridos, todos nós sabemos que missões se faz com fé e que Deus vai na frente. Mas me preocupo com aqueles que deixaram de fazer missões por comodismo e pela falta de compromisso com Deus, redundando em almas que estão perecendo. Que não sejamos nós deste grupo de pessoas, mas daqueles que têm o coração, têm guardado no coração o desejo de enviar ainda mais missionários e de abrir outros trabalhos. Deus, meus irmãos, Ele nos abençoa aqui, nos dando tudo o que precisamos. E quando as coisas estão correndo muito bem, até fazemos um voto ao Senhor. Mas quando viramos a esquina, quando Deus atende aquilo que nós estamos pedindo, nós já esquecemos o que prometemos a Ele. É melhor não votar do que votar e não cumprir. É o que nos ensina a palavra de Deus através do rei Salomão. As dificuldades na nossa vida, elas aparecem exatamente pela nossa falta de fidelidade a Deus. Creio que você atentou para essas dificuldades da nossa vida. Elas aparecem exatamente pela nossa falta de fidelidade a Deus. E dentro, meus queridos, desta minha preocupação, eu me lembrei da linda chamada que Deus fez na vida de Abraão. Somente vamos entender a vocação e a chamada para missões quando nos alinharmos com homens de Deus do passado. Abraão, meus irmãos, quando nós começamos aqui o capítulo 12, ele ainda era Abrão, mas Deus mudou o seu nome. Mas Abraão foi um dos mais brilhantes exemplos que a Bíblia nos dá de chamada missionária. E em se tratando dele, alguém pode até discordar comigo, mas a missão que Deus lhe deu era totalmente espiritual. Aí nós vamos folhear as páginas da Bíblia sem pretensão nenhuma de discussão, e você ficará convencido desta verdade que eu estou afirmando, e é o que eu vou fazer humildemente nesta mensagem, mostrando quem foi este homem histórico, este grande homem de Deus. Quando ele habitava em Ur dos Caldeus, Deus viu nele pelo menos 4 características que o qualificaram para que Deus pudesse o chamar para esta grande responsabilidade que é fazer missões. Eu separei pelo menos 4, com certeza deve ter muito mais, mas veja bem: a fé, a obediência, a humildade e a renúncia. E eu digo mais: segundo a carne, o Messias procederia dele, trazendo a bênção da redenção a todos os povos da terra. Só este fato, meus queridos, já acomoda a nossa mente, confirmando a sua chamada divina, que a sua chamada foi uma chamada totalmente espiritual. Analisemos então, meus irmãos, ainda aqui rapidamente, estas 4 características, e começando pela primeira, que é a fé. Veja bem, que nós vamos aprender um pouquinho com a fé deste grande homem de Deus. Abraão ouvia a voz de Deus, e estas palavras, quando Deus falava aos seus ouvidos, eram a base da sua fé.
e confiado nas promessas de Deus, ele direcionou a sua vida. É bonito, meus irmãos, quando nós temos nossos ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus, e de acordo com aquilo que Deus faz, nós direcionamos a nossa vida. Ele já havia renunciado à sua terra em prol da que o Senhor lhe daria lá na frente. O Senhor prometeu-lhe um filho, e também que ele abençoaria todas as famílias da terra, através da sua fé. E esta, meus irmãos, seria tão grande, que além de abençoar sua família, ele abençoaria tantas outras famílias. E eu fico a pensar comigo, que Deus quis dar a ele a fé suficiente para abençoar todas as famílias da terra. Nossa fé, meus queridos, muitas vezes ela é tão pequena, mas Jesus nos ensina lá com o grão de mostarda, que nós precisamos também aprender, que ainda que a nossa fé seja tão pequena, que às vezes nós queremos abençoar somente a nossa família, mas façamos como Abraão fez. Vamos abençoar aqueles que estão à nossa volta, porque isto agrada ao nosso Deus. Abençoe as famílias que estão no campo missionário. Faça como Abraão, comece a contar as estrelas. Imagine você, meu querido irmão, recebendo o milagre que tanto você sonha. Feche seus olhos e veja seu ente querido, seu marido, seu filho, sua filha, seu vizinho, seus parentes recebendo a Jesus como Salvador. Este é um trabalho missionário. A pessoa que tanto você ama sendo curada neste momento difícil ou liberta pelo poder de Deus. Isaac, meus irmãos, era a alegria de Abraão. Deus lhe fez uma prova de fé, porque a promessa que havia feito não era de dar-lhe um filho apenas, mas multidões. Esse é o nosso Deus, Ele é grande demais. Até aqui, meus queridos, o sonho de Abraão já estava cumprido, mas a promessa de Deus era muito maior ainda. Para saber se Abraão estava pronto, precisava ser provado em sua fé. E se ele abrisse mão do seu Isaac, da sua alegria, em prol do propósito de Deus, ele receberia muito além do que imaginava. E Abraão, meus irmãos, ele aceitou o desafio, abriu mão da sua alegria, abriu mão do seu Isaac e recebeu de Deus o que ele precisava. É bonito, meus queridos irmãos, ouvir histórias bíblicas, mas Deus conta conosco também para realizar a sua obra. Você está disposto a abrir mão de algo que lhe agrada em prol do reino de Deus? Missões tem histórias lindas, mas requer a nossa fé. A ilustração que eu li, meus irmãos, esta semana, nos diz que um missionário aguardava o momento certo para começar a evangelização de um lugar muito distante do seu país e difícil de ser evangelizado. Uma vizinha o observava. Quando o dia que encontrou com ele, ele disse: eu tenho notado que o senhor é bem diferente dos demais inquilinos que aqui moraram. Tem algum segredo? E ele respondeu: sim, eu sou um missionário e vim aqui para cumprir um chamado divino. Mas eu tenho notado também que a senhora é uma pessoa muito bondosa, muito caridosa, religiosa. E quem sabe não é a pessoa que Deus usará
para esta finalidade. E ela perguntou, mas que missão é esta? O que o senhor está fazendo aqui no nosso país? Depois que ele explicou-lhe em detalhes a chamada de Deus na sua vida, ela abriu o seu coração e cedeu sua casa para o primeiro culto, onde compareceram aproximadamente 20 pessoas. E depois que ele fez um apelo, várias daquelas pessoas ali presentes aceitaram a Cristo como seu Salvador. Meus queridos, Deus usou a fé de Abraão e Ele quer usar também a sua e a minha fé. Em segundo lugar, eu disse obediência. Nós vamos lá para Hebreus, no capítulo 11, no versículo de número 8, e nós lemos assim: chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Abraão realmente era um homem de fé, e realmente ele era um homem obediente. Eu acho lindo, meus irmãos, esta frase, e saiu sem saber para onde ia. Ele não discutiu o plano divino, ele não perguntou para Deus quanto ele ia ganhar, o que Deus ia dar para ele lá na frente, mas ele simplesmente obedeceu. Ele não achou árdua a missão, mas ele obedeceu incondicionalmente, crendo que Deus jamais falharia em cumprir a palavra que estava empenhada, mesmo que houvesse de ressuscitar Isaque, quando o ofereceu a Deus. Eu imagino, meus queridos, que na sua obediência, ele foi taxado de louco por muitos da sua época, talvez seus vizinhos. Quando ele começa a sair, pergunta: para onde você está indo? Ele diz: eu vou cumprir o chamado de Deus na minha vida. Ele diz: Abraão está ficando louco. Mas ele não olhou para os lados, mas ele olhou para cima, porque a obediência falava mais alto no seu caráter. Deus pode trabalhar, meus queridos irmãos, assim nos dias de hoje, mas creio que o que Ele pede para nós, nada mais é do que obedecer, cumprindo aquilo que nós prometemos a Ele. Vamos enviar missionários? Sim, todos levantam as mãos quando nós estamos no culto, ou dizem amém, assim seja. Mas não podemos esquecer do nosso compromisso que nós fizemos lá atrás, que nós temos que mantê-los hoje no campo missionário. Terceiro lugar, Abraão foi um homem humilde. Essa palavra, meus irmãos, humilde, humildade, ela traduz um vocábulo bíblico que em sua derivação sugere uma íntima ligação com aflição. Isso significa que muitas vezes a aflição faz parte do propósito de Deus, com o intuito de produzir humildade de espírito. Humildade não é sinônimo de pobreza, mas de riqueza de alma. Ela é uma virtude que chama a atenção de Deus. Por isso que Deus olhou para Abraão e chamou, porque é uma virtude que chama a atenção do nosso Deus, e que foi encontrada em Abraão, o nosso pai da fé. O apóstolo Tiago, lá no capítulo 4, no versículo número 6, ele nos diz que Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça àqueles que são humildes. Quando Deus se revelou a Abraão, lá em Harã, ele sabia que Abraão o obedeceria, porque ele o conhecia. Foi por isso que ele o chamou. O orgulhoso, ele acredita ser melhor ou mais importante do que os outros. E o pior, acaba não fazendo o que devia fazer. Abraão, meus irmãos, para nós que conhecemos um pouco da sua história, ele era um homem poderoso à vista das pessoas da sua época. Era um chefe patriarcal muito abastado, com grandes rebanhos e manadas, muita prata, muito ouro.
de servos. Ele tinha motivos para ser orgulhoso, porque até os reis de Canaã o viam como homem poderoso. Vocês estão vendo onde Deus foi mexer? E você pode ver que Deus mexeu com você nesses dias? Na sua obediência e confiança em Jeová, ele abandonou tudo em Ur para morar em tendas. Em nenhuma ocasião ele permitiu que sua condição financeira obscurecesse sua visão em Deus, nem o tornasse orgulhoso ou soberbo. Quando ele viu os 3 representantes de Deus, ele mesmo preparou a comida para eles comerem. Ao invés de delegar aos seus servos, ele mesmo fez aquele trabalho com o coração. Ele não achava que servir os outros tiraria sua dignidade. E Deus, meus queridos irmãos, Ele sabe onde pode mexer. E creio eu que Deus tem mexido comigo e com você. Quarto, Abraão renunciou, conforme nós estamos vendo, já até falei. Ele renunciou tudo. Abraão ouvia a voz de Deus, e o que o Senhor lhe falava eram a base da sua fé. Confiado nas promessas de Deus. Lembra que eu disse no começo? Ele direcionou a sua vida. Meus irmãos, quando nós ouvimos a voz de Deus, direcionamos a nossa vida, é porque nós estamos renunciando à vida do presente para fazer a vontade de Deus. Ele não teve dificuldades nenhuma em obedecer a Deus. Quando ouviu, sai da tua terra e da tua parentela. E o mais bonito, ele saiu mesmo renunciando a tudo, para fazer uma viagem, sem saber onde ele iria parar. Caminhou, meus irmãos, por lugares desconhecidos, na expectativa de avistar um lugar, até que Deus mostrou para ele. Mas para ganhar uma terra que fosse de Deus, pela fé, precisou renunciar à sua própria terra. Meus irmãos, para ganhar uma nova terra, precisamos renunciar à velha terra, e só o faz aqueles que caminham por fé. Todo crente, meus irmãos, precisa ser um missionário. Ainda que não vá além fronteiras, ele precisa ser um mantenedor desta obra. Se alguém perguntar se você é um missionário, diga que sim. Diga, eu contribuo para missões, por isso eu sou um missionário, porque eu amo a obra de missões. No início da igreja, ainda não existia a palavra missionário. E a mais próxima que nós encontramos na Bíblia é apóstolo, que significa enviado. Esse trabalho missionário da igreja primitiva era muito organizado e deixou lições para nós hoje. Eles enviavam os escolhidos para lugares onde o evangelho ainda não tinha sido pregado. Depois eles sustentavam com orações e também com as suas ofertas. Quando entendemos, meus queridos, esse trabalho de evangelização dos povos, Deus tira dos nossos olhos, Ele faz cair dos nossos olhos as escamas que impedem esta visão, abrindo o nosso entendimento para contribuirmos, porque esse trabalho de salvar almas não pode parar. Nós estamos vendo o esforço mundial para salvar vidas do novo coronavírus ou do Covid-19. Mas não estamos vendo um esforço mundial para salvar almas daqueles que estão entrando no inferno. Então, meus queridos, cabe a mim, cabe a você, cabe à igreja do Senhor, continuarmos na luta que foi confiada a nós, nesse trabalho de missões aqui da nossa igreja. Como homem, meus irmãos,
homem natural, na carne natural, eu digo isso. Eu fico preocupado com o trabalho de missões, mas como homem espiritual, eu sei que o meu Deus jamais deixará sucumbir, porque Ele tem feito de nós aqui em São José dos Campos uma igreja missionária. Meus queridos, eu termino aqui esta mensagem pedindo que você grave o que eu vou dizer agora, a última frase desta mensagem. Deus conta comigo e com você nesta hora difícil. O trabalho de missões, ele não pode parar, mas nós temos que dar continuidade nesse trabalho que Deus tem colocado no nosso coração. Assim, meus queridos, receba de Deus esta palavra missionária na sua vida. E vamos contribuir, meus queridos, orando, enviando e também dando a nossa contribuição financeira. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe rica e poderosamente a sua vida. Nós vamos estar orando agora, meus queridos, intercedendo aqui pelo trabalho de missões e depois recebendo juntos a bênção apostólica. Nosso Deus e nosso Pai, meu Senhor e meu Salvador, o Senhor ouviu, meu Senhor Jesus, porque o Senhor está presente aqui. Tudo aquilo que nós falamos através desta mensagem, e ela foi direcionada neste culto missionário, exatamente para o trabalho de missões. Louvamos o Teu nome, porque o Senhor tem sustentado este trabalho na nossa igreja. O Senhor tem abençoado os nossos irmãos, que têm dado a sua contribuição mensal, sem falhar, para que este trabalho não pare, mas que ele continue. Assim, meu Deus, levanta mantenedores deste trabalho, desta obra, porque esse dinheiro, meu Deus, é para a salvação de almas, daqueles que ainda não te conhecem. Sustenta, meu Deus, como o Senhor tem feito, continua fazendo, meu Deus, este trabalho, Senhor, sustentando este trabalho de missões. E aqui estamos nós, meu Deus, para levarmos avante aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que a Tua bênção esteja sobre a nossa igreja, sobre cada congregação nossa, sobre cada dirigente que tem trabalhado lá, meu Senhor, e tem trazido a sua oferta todos os meses, para darmos continuidade nesse trabalho. Abra os céus e redunda em bênçãos, tanto materiais quanto espirituais, para o Teu povo que ama este trabalho de missões. Assim, meu Senhor, nós oramos a Ti, Senhor, agradecidos e pedindo a Tua bênção sobre o Teu povo. E assim que a Tua graça, o Teu amor e a comunhão do Teu Santo Espírito continuem conosco, até aquele dia que nós estamos aguardando, para estar com o Senhor para todo o sempre. Amém e amém. Meus queridos, assim chegamos no final do nosso culto deste domingo tão abençoado. Espero que Deus tenha falado com você, e aí no conforto do seu lar onde você está, juntamente com a sua família, que Deus continue abençoando rica e poderosamente a sua vida. Até na próxima terça-feira, onde nós estaremos participando mais uma vez do nosso culto de ensino da palavra do Senhor. Amém e amém. Fique com Deus.